Bom dia, eu sou a professora Lidiane, vou ministrar a disciplina de matemática com vocês. Estou com os 6º anos, sou formada em matemática, especialista em educação matemática, estou neste município há 17 anos. Nosso horário de atendimento a vocês é das 8 da manhã às 17 horas da tarde. O dia que vai ser posto o conteúdo vai ser às terça-feiras, tá? Todas as terças-feiras vai ter o conteúdo com atividade. Mas durante a semana vocês vão poder tirar dúvidas, qualquer sugestão que tiverem também vai ser bem-vinda. E hoje vai ter apenas um vídeo sobre a história dos números, como eles surgiram, qual a importância dos números na nossa vida, tá? Então, vocês vão assistir esse vídeo, apenas isso, apenas assistir. Se não entender, volta ao vídeo de novo, assiste de novo. Isso é para introduzir o nosso estudo sobre os números, tá bom? O que acabamos de fazer foi uma contagem regressiva. E para isso, utilizamos números. Números? Mas o que são números? Você sabe por que os números surgiram? E como isso aconteceu? Onde podemos utilizar os números no nosso dia a dia? Por que somar, subtrair, dividir e multiplicar é tão importante em nossas vidas? Vamos conhecer a história dos números? Então, vamos lá! Hoje em dia, onde quer que estejamos, lá estão eles, os números. São telefones, senhas, os preços de tudo são representados por números. A nossa idade também. Atualmente temos a tecnologia que nos ajuda em várias situações de cálculos. E você sabe onde mais os números são utilizados e por que são tão importantes? Pause o vídeo e reúna-se com seus colegas e professores ou até mesmo sua família e converse um pouco mais sobre como os números estão presentes em nossas vidas. Até já! E aí, debateram sobre o assunto? Então agora vamos ver como era muito antes do surgimento dos números, das calculadoras e dos computadores? Vamos voltar alguns anos, mais exatamente dentro das cavernas. Pesquisas comprovam que há mais de 30 mil anos, os homens já tinham necessidade de contar. Riscos e marcas descobertas em cavernas indicam isso. Entalhar em ossos e pedaços de madeira também era um recurso utilizado. Se você vivesse naquela época e não conhecesse os símbolos numéricos que atualmente estão presentes no seu dia a dia, como representaria as quantidades nas paredes das cavernas? Invente uma forma e compartilhe com seus colegas e professor. Sistema de pedrinhas. Imagine um pastor de ovelhas que saía com seus animais e todos os dias no retorno precisava conferir a quantidade de ovelhas que recolhia. Como fazer tal contagem sem papel nem lápis ou calculadora? Você sabia que cálculos quer dizer pedras? Pois eles usavam pedrinhas. Para cada ovelha, uma pedrinha e pronto. Mas e se forem muitas ovelhas? Onde guardar tantas pedrinhas? Foi pensando nisso que os seres humanos começaram a fazer agrupamentos e, a partir daí, criaram os conjuntos. Por exemplo, uma pedrinha preta corresponde a 5 pedrinhas brancas. Uma pedra amarela corresponde a 10 pedrinhas brancas ou 2 pretas. E a partir de então, tudo ficou mais fácil. Outro recurso muito comum eram os nós em cordas, mais usados para marcar tempo e distâncias. Além disso, temos em nosso próprio corpo instrumentos de cálculo, como por exemplo, os nossos dedos das mãos e, por que não, os dos pés. O sistema mesopotâmico. Mas chegou um tempo em que as pedras e dedos já não eram mais suficientes. A quantidade e variedade das coisas aumentou e alguns povos inventaram novas formas de contar. Com a descoberta de placas de barro na Mesopotâmia, comprovou-se que os suméricos faziam suas contas por meio de símbolos agrupados em um sistema com base 60. Todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas por um sinal. A posição destes sinais também modificava seus valores. Egípcios e maias.
Os egípcios e os maias também criaram seus sistemas numéricos. No caso desses dois sistemas, observamos que eram muito parecidos na forma, pois utilizavam símbolos e figuras, mas eram diferentes na aplicação. Você sabe que os egípcios são muito conhecidos por serem excelentes construtores, certo? E para construir, eles precisavam fazer muitos cálculos. O sistema egípcio era formado por 7 números-chave: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Cada um era representado por um símbolo. Assim, eles faziam suas contas. Então vamos parar um momento e colocar nossas cabeças para pensar. Você lembra que vimos que o sistema mesopotâmico utilizava agrupamento por 60, não é mesmo? Que tal uma atividade? Então, pause o vídeo e tente descobrir qual era o agrupamento do sistema egípcio. Vamos lá? Até já! Olá! E então, descobriram qual a base do sistema egípcio? Se você respondeu que era a base 10, parabéns, você acertou! O sistema é decimal, pois trabalhavam com grupos de 10 em 10. Existe um outro povo que também utilizava figuras para representar seus números: os maias. Mas apesar da semelhança na forma, este sistema numérico é bem diferente do sistema egípcio, pois os maias utilizavam apenas 3 símbolos: uma concha, um ponto e uma barrinha, e utilizava a base 20. Porém, a grande diferença não estava aí, e sim na inclusão do zero. O zero é o grande responsável pelo sucesso do nosso sistema numérico atual, pois sua posição na escrita dos números ajuda no princípio multiplicativo. Mas o que é o princípio multiplicativo? Observe o número 605. Nele, cada algarismo representa, na verdade, o produto dele de acordo com sua posição. O 6 é igual a 6 vezes 100, centena. O 0 é igual a 0 vezes 10, dezena. E o 5 é igual a 5 vezes 1, unidade. Entendeu? Então, pause o vídeo e crie, com a supervisão do seu professor, uma atividade para um colega, em que é aplicado o princípio posicional dos números que você acabou de ver. Vamos lá? Gregos, hebraicos e romanos. Os gregos são famosos pelas artes, política e filosofia, mas também criaram um sistema numérico muito eficiente. Uma diferença importante nos sistemas grego foi a utilização de letras para representar números. Além dos gregos, os hebreus também escreviam assim. Mas além dos gregos e hebreus, surgia mais um povo, os romanos. Com suas táticas de guerra, eles dominaram rapidamente as terras e aos poucos a civilização grega deu lugar ao seu império. Com todas estas conquistas, certamente eles tinham muitas contas para fazer e por isso criaram uma forma eficiente de representar os números. Os romanos usavam letras também, mas eram apenas 7. I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. E como neste caso, a ordem dos símbolos mudava o valor. Este é um sistema ordenado. VI6 é diferente de IV4. Observe com atenção e você verá que estes números aparecem em vários locais do nosso cotidiano. Verifique no seu entorno, anote em seu caderno ou folha à parte e comente com seus colegas e professor em que locais esses números puderam ser localizados por você. Números orientais. Os chineses são famosos por vários fatores, por serem uns dos mais antigos povos do planeta e por serem muitos. Seu sistema numérico também era decimal e utilizava pequenos traços. Foi descoberto há cerca de 3.000 anos gravados em ossos e pedaços de cascos de tartaruga. No sistema numérico indiano, que é a origem do nosso sistema numérico atual, já era utilizado o zero, que no início era representado por um ovo de ganso. Com a utilização do zero, o sistema precisava somente de 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Este sistema se espalhou e logo chegou à Europa, e de lá para o mundo, deixando impressionados muitos sábios e matemáticos. O sistema indo-arábico. O sistema tem esse nome, indo-arábico, porque tem sido criado pelos hindus, indo, e divulgado pelos árabes, arábico. Os números que você já utiliza atualmente já eram representados usando os números hindus: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9. Esses números, quando colocados em posições diferentes, eles assumem valores diferentes. Veja o exemplo do algarismo 4 em diferentes posições. No número 456, sabemos que o 4 vale 400, 4 vezes 100. Já no número 342, sabemos que o 4 vale 4 vezes 10, igual 40. No número 1004, o 4 vale 4 vezes 1, igual 4. Além de ser mais fácil por possuir uma quantidade pequena de símbolos, o sistema indiano permite calcular rapidamente. O que podemos perceber é que o ser humano, a partir da sua necessidade, principalmente de contar e calcular, criou formas para facilitar tais processos. Será que no futuro outras mudanças podem acontecer? Mas essa é uma história para ser contada daqui a mais uns 1000 anos. Até mais! Então hoje é apenas o vídeo e depois vocês põem para mim. Depois que assistir o vídeo, vocês dão um joinha, né, aquele joinha, e colocam o nome de vocês para a frequência, tá bom?